Fala, pessoal! Mais uma aula para vocês se tornarem simplesmente foda dando aula para os seus alunos e se tornar a maior referência da sua cidade como treinador. Hoje a aula é especial, por quê? Porque é conteúdo, como sempre, inédito, só que a gente vai ter uma convidada especial, adivinha quem é? É a mesma, é a Débora. Olha só, hoje o conteúdo qual que é? Síndrome do túnel fibular. Você já ouviu falar nessa síndrome? Não. Mas é muito comum, é mais comum do que você imagina. Só que, se você for pesquisar sobre essa síndrome, você vai achar poucos materiais. E qual que é o problema? Ela é muito comum nas academias com as alunas. Por quê? Chega pra cá, Débora. Fica de costas pra mim, por favor. Primeiro sintoma dessa síndrome do túnel fibular é uma dor, como se fosse um choquezinho nessa região aqui, posterolateral do joelho. E aí o que acontece? Muitas vezes, nos exames, não dá nenhum problema. Por quê? Não vai encontrar nenhuma inflamação, não vai encontrar nenhuma lesão no tendão e por isso é difícil de tratar. Então, por mais que a sua aluna faça fisioterapia, faça reabilitação, ela não vai conseguir melhorar a síndrome do túnel fibular. E o que é que você vai precisar fazer? Exatamente o que eu vou ensinar no vídeo. Mas tem um detalhezinho especial. Além de ensinar como melhorar isso daqui para sua aluna conseguir flexionar o joelho sem problema nenhum, porque um dos grandes problemas é a flexão do joelho, que sua aluna não vai conseguir agachar ou pelo menos vai ter um grande incômodo e em alguns casos até sentir um choque, como se fosse uma fisgada durante o agachamento. A gente vai treinar também o posterior de coxa da Débora. E você vai perceber que o posterior de coxa vai estar atrelado a esse problema aqui. Então, a síndrome do túnel fibular é justamente porque o músculo fibular, que tem a sua origem exatamente na cabeça da fíbula, ele tensiona. Mas ele não tensiona simplesmente por tensionar. Ele tensiona porque ele tem uma ligação direta através da fáscia com o trato iliotibial e o bíceps femoral. Então, o bíceps femoral tensionado, o trato iliotibial tensionado, ele vai gerar uma tensão que vai atravessar através da fáscia e chegar no fibular. Essa tensão ela vai vir para o fibular e vai vir também para o tibial anterior. Porém, tem um detalhezinho que ninguém te conta sobre lesões e você só vai encontrar no método, na metodologia Leandro Ribeiro de Avaliação Postural e Prescrição de Exercícios, no módulo exclusivo de lesões, onde você vai encontrar todos os tipos de lesões que mais acontecem na academia para você corrigir na mesma hora e o seu aluno conseguir treinar na melhor forma possível e ainda você ser o anjo do seu aluno pelo fato de você conseguir tratar a lesão que nenhum outro especialista conseguiu, nem ortopedista, nem fisioterapeuta, mas você que é um excelente profissional de educação física, afinal de contas, você vai ter a metodologia Leandro Ribeiro, você vai ser capaz de tratar todas as lesões dos seus alunos através da correção postural e do trabalho manual. E nesse caso aqui, o que é que você vai precisar fazer? Débora, deita com a barriga no chão, por favor. Olha só, detalhe interessante, tá? Qual que é o grande problema? A gente precisa acessar o músculo fibular da nossa aluna. O joelho é exatamente assim. Nesse caso aqui, o fibular vai estar exatamente nesse côndilo aqui proximal da fíbula. Então o que a gente vai precisar fazer? Procurar o côndilo que está exatamente aqui e descer um pouco. Você vai perceber, dá um close na cara da Débora. Sérgio, por favor. Que ela vai sentir esse mesmo desconforto. Por quê? Porque eu estou pressionando o fibular dela. E isso aqui dói pra caramba. Dói porque esse músculo vai estar muito tenso. Só que a tensão dessa musculatura aqui, ela prende o nervo fibular. E aí, quando ela prende o nervo fibular, a sua aluna vai sentir um desconforto que vai descer aqui pela parte lateral da panturrilha e vir até, em casos extremos, na parte anterior do pé. Então, o que acontece?
Quando acontece esse problema, a sua aluna sente uma dor muito grande e ela não consegue nem pisar no chão direito. E muitas vezes atrapalha porque ela não vai conseguir flexionar o joelho com eficiência, afinal de contas essa musculatura, ou seja, o fibular, ele vai travar. Então o que é que você vai ter que fazer para poder melhorar a liberação manual, para poder ativar o OTG e o OTG mandar um estímulo para a medula espinhal e a medula espinhal mandar um estímulo de volta para a musculatura, para os fusos musculares relaxar. Claro que eu vou falar com todos os detalhes do que você vai precisar fazer na metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício. Afinal de contas, você vai precisar alongar, fazer um alongamento específico e você vai precisar corrigir a postura do joelho da sua aluna, que na grande maioria dos casos a sua aluna vai estar com o joelho em hiperextensão. Então hoje a gente vai entender exatamente como tratar a hiperextensão do joelho da sua aluna, justamente com a seleção correta dos exercícios. Vamos lá, Débora? Vem. O primeiro exercício que a gente vai fazer é justamente a cama flexora. Qual que é o detalhe? Na hiperextensão do joelho, o que é que vai acontecer? A pelve ela vai estar em uma inclinação posterior e o joelho vai estar em hiperextensão por causa dessa compensação da pelve. Então o que acontece? Como a pelve vai estar em uma inclinação posterior, a parte proximal dos isquiotibiais vão estar em posição encurtada. Essa parte proximal dos isquiotibiais ela vai precisar ser alongada sem que a gente alongue essa parte distal dos isquiotibiais, porque essa parte distal dos isquiotibiais vão estar alongadas devido à hiperextensão do joelho. E o alongamento que você vai precisar fazer na sua aluna, eu ensino nos mínimos detalhes dentro da metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercícios. Só que o que a gente vai precisar entender? Se essa parte proximal está encurtada, essa parte distal está alongada, a gente vai precisar justamente reverter esse quadro, alongar essa parte proximal e diminuir o comprimento dessa parte mais distal. O alongamento a gente vai fazer dentro da metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício, então quem já faz parte já sabe qual que é o alongamento, só que os exercícios a gente precisa trabalhar exatamente, exclusivamente essa parte aqui mais distal, para que a gente use a teoria de Lapierre e, usando a teoria de Lapierre, a gente diminua o comprimento da musculatura posterior de coxa. Então, por isso, a gente vai fazer, como primeiro exercício, a cama flexora. Faz primeiro o aquecimento, tá, Débora? E claro, durante o treino, a gente não vai fazer com que ela diminua a carga para poder primeiro corrigir a postura. Não, a gente vai treinar com a intensidade adequada para ela conseguir ter o máximo estímulo hipertrófico, para que, ao mesmo tempo que a gente esteja corrigindo a postura, a gente também esteja melhorando a estética dela. E a gente sabe que melhorar a estética dela vai depender não só da hipertrofia, mas também da correção postural. Por isso é importante que a gente tenha esse conhecimento de que a gente não pode separar a correção postural da estética. A gente tem que usar os dois juntos. Então, se algum professor diz para você que primeiro você precisa corrigir a postura do seu aluno, para depois sim você ganhar a estética, para depois sim você buscar a hipertrofia, tá errado. Esse professor não entende de periodização, ele não entende de avaliação postural. Por quê? Porque a postura tá em quantas? Tá bom aí. A postura, ela nunca vai ser corrigida 100%. Então você precisa entender isso para que você vá ajustando o treino da sua aluna de acordo com a postura que ela apresentar. Por isso que é tão importante você fazer a avaliação com certa periodicidade. Faz quantos quilos, Débora? Uhum. Você pegaria com mais quantas placas aí? Não, não aumenta agora não. Acho que 36 e 41. Tá, perfeito. Pode deitar sem fazer o exercício, tá? Vê só, qual que é a ideia? Por que a gente está começando aqui na cama flexora? Pode executar, tá? O que a gente quer? Trabalhar mais a porção distal.
como é que a gente faz para trabalhar a posição distal? A gente aprende isso no curso de biomecânica da hipertrofia. Para trabalhar a região distal, a gente precisa analisar duas coisas. Primeiro, a articulação que está se movimentando. Segundo, o tipo de cadeia cinética que ela está utilizando. Nesse caso aqui, cadeia cinética aberta, porque os membros estão se movendo enquanto o tronco está todo parado. Ou seja, a parte proximal está estabilizada, a parte distal está se movimentando. O que é que acontece? A contração do bíceps femoral acontece daqui, da posição distal, da posição proximal. E o pico de torque, onde ela vai precisar fazer a maior força, é justamente quando ela está em mais ou menos uns 30 graus de flexão do joelho. Já o pico de torque externo é exatamente aqui, com o joelho estendido. Só que, como ele está trabalhando em uma posição encurtada, o que é que a gente faz? Estimula o encurtamento do posterior de coxa dessa região distal. Tá em quantas? Mais duas. Boa. E é justamente isso que a gente quer, tá? Relaxa. O que é que a gente vai fazer agora? Aumentar a carga, fazer mais 3 séries. Por quê? A gente vai precisar que ela trabalhe o máximo possível o posterior de coxa. E claro, se a sua aluna tem a síndrome do túnel fibular, provavelmente ela sinta algum desconforto durante a flexão de joelho, ela não consiga fazer a máxima flexão do joelho. Então, é preciso que você antes faça essa liberação no músculo fibular para que ela consiga ter essa liberdade de flexionar o joelho. Depois, o que a gente vai precisar se atentar? Que o movimento ele seja isolado no posterior de coxa. E lembra, como a gente está utilizando um equipamento, a gente vai precisar alinhar a nossa aluna ou o nosso aluno com o equipamento. E como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente olha o eixo da máquina e perceba que o eixo da máquina ele tem exatamente aqui vermelho, justamente para poder chamar a atenção e a gente alinhar o joelho da nossa aluna com o eixo da máquina. Então, Débora, sobe mais. Isso. E perceba que agora o eixo do equipamento está exatamente nessa direção. Sobe mais, Débora. Isso aí. Agora, o eixo de rotação do joelho, que é exatamente esse daqui, está na mesma direção do equipamento. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu preciso me atentar é colocar o joelho na mesma direção. Segunda coisa que eu preciso me atentar, o joelho ele faz a flexão e a extensão, certo? Só que, se eu movimentar aqui o quadril, ou seja, se eu fizer uma rotação externa do quadril, o que é que acontece? O joelho começa a flexionar e rotacionar nessa direção aqui, ou seja, o eixo do joelho ele vai ficar inclinado e não mais na horizontal como o equipamento. Então o que a gente precisa fazer? Se atentar e ter uma ideia de como é o quadril da nossa aluna, se é em retroversão, se é em uma antiversão, para que a gente ajuste o joelho dela, fazendo uma rotação externa ou uma rotação interna, para que o eixo imaginário do joelho ele esteja exatamente na mesma linha do equipamento. Para isso, a gente vai precisar entender mais ou menos como é que é a posição do quadril dela. Por quê? Se ela tiver uma antiversão da fossa acetabular, ela vai ter um quadril mais rodado para dentro. E se ela deitar, o que é que vai acontecer? Ela, quando deitar, vai ficar com a rotação interna do quadril e a gente vai precisar que ela faça uma leve rotação externa para poder alinhar o joelho. Só que a gente vai precisar analisar não só a fossa acetabular, mas também o ângulo de torção do quadril. Então esses detalhes é o que você aprende na metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício. Afinal de contas, se você pede para sua aluna fazer a flexão do joelho com o quadril em uma rotação externa, por exemplo, perceba que essa região do joelho, essa região lateral do joelho, vai sofrer mais tensão e ele vai começar a fazer um movimento a qual ele não é capaz de fazer, que é justamente uma adução ou uma abdução, dependendo da posição do quadril. Então o joelho, como a gente sabe que ele só faz a flexão e extensão, a gente precisa colocar o eixo imaginário para que a flexão e extensão do joelho seja de acordo com o equipamento. Pode aumentar a carga, Débora, para a gente iniciar. Então, o que a gente precisa fazer? Junta um pouco mais os pés. Isso. Os pés da sua aluna precisam estar apontados diretamente para baixo, sem deixar a ponta dos pés rodar para fora. E o detalhe interessante, tá? A sua aluna que tem tensão no trato iliotibial, no bíceps femoral e no fibular, o que é que acontece? Por mais que você alinhe o quadril e alinhe o joelho,
A ponta do pé vai estar rodada para fora. Por quê? A sua aluna ela vai ter um valgo aumentado. E isso acontece por causa dessa torção no joelho. Essa torção no joelho acontece... Fica em pé, Débora, para mim, por favor. Justamente por esse motivo aqui, ó. De costas. O bíceps femoral, ele desce nessa direção aqui. Sai da tuberosidade isquiática até essa região lateral da perna. Então, se ele encurtar, o que é que ele vai fazer? Ele vai puxar a tíbia e a fíbula em uma rotação externa. E, ao mesmo tempo, por compensação, o quadril vai rodar em uma rotação interna. Isso vai fazer com que aconteça uma torção no joelho, onde a tíbia e a fíbula rodam para fora e o fêmur roda para dentro. É por isso que acontece a condromalácia patelar, justamente por causa dessa rotação. Quando a gente observa a olho nu, o que é que aparece? Parece que o valgo do joelho ele é maior do que ele realmente é, justamente por causa dessa tensão. É o que a gente chama de valgismo funcional. Por quê? Porque é uma tensão das musculaturas que causa esse desvio postural. Então, quando a gente for corrigir, por exemplo, o valgismo do joelho, a gente tem que entender se o valgismo do joelho é por causa da tensão do bíceps femoral mais o fibular e, claro, o trato iliotibial, ou se é simplesmente por uma questão óssea, se é uma variação anatômica da nossa aluna. Então, observando isso, quando a aluna for, vai lá, fazer o exercício de flexão do joelho, quando ela faz força, como o bíceps femoral ele já tem uma tendência, uma ativação maior, porque ele é um músculo considerado um músculo-chave pela metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício. Por quê? Porque ele tem muita facilidade, pode fazer, tá? Ele tem muita facilidade de contração. Como ele tem essa facilidade de contração, fecha a ponta do pé. Perceba que ela já está abrindo. Isso. Vai descendo, fechando a ponta do pé. Como ele já tem essa facilidade de contração, ele manda muito estímulo. E quando você pensar em flexionar o joelho, o primeiro músculo a ser contraído vai ser justamente o bíceps femoral, repuxando o fibular e puxando a ponta do pé para fora. Então, por isso, você precisa fazer o alongamento específico do bíceps femoral e do fibular, que eu ensino dentro da metodologia Leandro Ribeiro. Você precisa fazer a liberação manual. Depois que você fizer a liberação manual e o alongamento específico que eu ensino, você nunca mais vai ouvir a sua aluna reclamar de dores nessa região posterolateral do joelho, que é a síndrome do túnel fibular. Fecha a ponta do pé. Detalhe, estabilidade máxima na articulação do quadril. Se você acha que a estabilidade do quadril é dependente do abdômen, não, é dependente aqui do glúteo. Vai, diaba! Vai mais, são 15, vai! Vamos! Isso! Só 2. Glúteo contraído, estabilidade da articulação do quadril, a última! Vai! E um movimento só na articulação do joelho. É isso que a gente precisa para a gente isolar mais essa parte distal do bíceps femoral. E também de todos os outros isquiosurais. O que é que a gente vai fazer? Descansar 1 minuto e depois repetir o movimento. Por que eu pedi para ela fazer 15 repetições, sendo que aqui é o primeiro exercício? Primeiro, posterior de coxa é um músculo que a gente não precisa dar tanto volume de treinamento. Só que quando a gente pensa em volume de treinamento, muitas pessoas pensam em número de repetições, e não é só isso. Volume de treinamento a gente tem que pensar em número de repetições, número de séries e carga. Então, quando a gente pensa em diminuir o volume de treinamento, não significa diminuir o número de séries especificamente. Se a gente diminuir o peso, a gente está diminuindo o volume. Se a gente diminuir o número de repetições, a gente está diminuindo o volume. Se a gente diminuir o número de séries, a gente também está diminuindo o volume. Então eu posso manter um número de séries do posterior de coxa igual do quadríceps, porém com menos repetições ou menos carga, ou menos repetições e menos carga. Vai lá, Jaba. Vamos. Eu pedi para ela fazer 15 repetições justamente porque o peso não está o máximo dela. Quem manda sou eu, viu? Aqui não está a máxima carga que ela é capaz de fazer. Vai. Isso. E deixa arder. E o que é que eu quero? Que ela estimule o máximo posterior de coxa, essa região mais distal. Por isso esse exercício e por isso essa intensidade.
essa percepção de esforço. Vai, quantas? Começa a acelerar a subida e segura a descida. Vamos. 6. Fecha a ponta dos pés. Explode. 7. Se aumenta. Se disser que não dá mais, a gente aumenta, tá? Vai. Vamos. Vamos, Débora. Isso. Vai embora. Boa. Vai embora. Boa. Quantas? Mais, Débora. 3 só. Só 3. 1. Contrai o glúteo. Segura a volta, diabo. Segura. A melhor. Vamos. Segura. Isso. A gente faz mais uma série aqui. Nesse caso, a gente vai fazer apenas 2 exercícios. Cama flexora, cadeira flexora. Por qual motivo? Pelo motivo que a Débora é uma atleta e ela não precisa muito do volume de posterior de coxa. A gente precisa mais de glúteo, no caso, para melhorar a simetria dela. Então, para a gente não aumentar ainda mais essa desproporção entre glúteo e posterior de coxa, a gente desce o volume do posterior de coxa e do quadríceps e aumenta o volume do glúteo dela. Tá pronta para a última? Tá quase. Percebe a importância de você estar ajustando a tua aluna durante a execução do exercício? Eu quero que você entenda uma coisa, se você está prestando atenção no seu aluno, você não vai conseguir olhar ao redor da academia, nem vai conseguir estar mexendo no celular enquanto a sua aluna está fazendo. Então, o que é que eu peço para você se tornar um personal referência na sua cidade, que seja admirado por todos que frequentam a academia que você frequenta? Foca no teu aluno e vai corrigindo, porque à medida que ela vai cansando, vamos, Débora, ela vai perdendo a percepção, então ela vai começar a compensar o movimento de acordo com o aumento da fadiga. E você precisa estar lembrando a sua aluna para manter a postura correta durante toda a execução até que ela falhe. Sua aluna vai ter uma percepção diferente sobre você, porque você vai estar prestando atenção e levando ela ao máximo, e as outras pessoas que estão ao redor vão estar prestando atenção a você. Por quê? Porque você se preocupa com o seu aluno e você vai ser o único treinador, a única treinadora que faz isso na academia. Isso aumenta a sua percepção de valor. Então, vamos, Débora! Vai! Quantas? Quantas? Vamos. 5, vai! 6. 1, segura a volta. Sobe. 2, segura a volta. Vai, Débora. 3, segura a volta. Só 2. 4, segura a volta. Melhor de todas. Isso, segura a volta. Perceba que em nenhum momento ela perde a estabilidade do quadril. Ela mantém o glúteo contraído. Então, ela chega na falha, mas não compensa o movimento. E é isso que a sua aluna precisa fazer. Ela precisa entender que a falha é mais importante do que continuar fazendo o movimento, compensando o movimento usando outras musculaturas. E o detalhe, a hiperextensão do joelho, deita lá de novo, Débora, na sua aluna, e a inclinação posterior da pelve da sua aluna, ela vai vir na postura sway back. O que acontece na postura sway back? Há uma translação anterior da pelve. Essa translação anterior da pelve normalmente gera tensão excessiva na articulação da lombar. E qual que é o detalhe? Se você ficar na posição em sway back, você vai perceber que há uma tensão aumentada na sua lombar. A tensão aumentada na lombar, junto com a inclinação posterior da pelve, faz com que a articulação sacroiliaca da sua aluna, ela entre em uma nutação sacral. O que é nutação sacral? Quando a pelve gira em uma inclinação posterior e a articulação sacroiliaca, ou mais especificamente o sacro, ela roda em uma inclinação anterior. Ou simplesmente o sacro se mantém na posição normal e a pelve roda em uma inclinação posterior. Então ela vai gerar muita tensão nessa região aqui. Se você permite que a sua aluna comece a fazer uma inclinação anterior, forçando aqui os paravertebrais inferiores, o que é que vai acontecer? Esses paravertebrais inferiores que já estão tensionados vão puxar ainda mais a lombar e o sacro em uma nutação sacral, só que os posteriores de coxa está puxando a pelve em uma inclinação posterior. Então ela vai começar a sentir um desconforto nessa articulação sacroilíaca. E aí você vai arrumar um outro problema para sua aluna, uma nova dor para sua aluna. Mas não se preocupa. Esse problema aqui,
a gente também ensina a corrigir na metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício, só que com as técnicas específicas para que você consiga fazer essas técnicas e na mesma hora a sua aluna pare de sentir dor na articulação sacroiliaca. Tudo isso eu ensino na metodologia Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercícios. Aqui embaixo ele vai ter um link para você entrar na pré-inscrição e ser avisado quando a gente for abrir a próxima turma da metodologia Leandro Ribeiro. Então entra nesse link que você ainda vai ter um desconto exclusivo para quem está na lista de espera. Vem, Débora. A gente vai agora para cadeira flexora. Por que cadeira flexora? Pelo mesmo princípio que a gente estava utilizando na cama flexora. O exercício é um exercício de cadeia cinética fechada e, além disso, a gente também vai estar trabalhando a articulação do joelho. Aliás, cadeia cinética aberta, desculpa. E, além disso, a gente vai estar trabalhando a articulação do joelho. Isso significa que os feixes musculares que serão mais trabalhados são as partes mais distais do posterior de coxa. E, de novo, aqui a gente vai precisar alinhar a articulação do joelho com o eixo do equipamento. E nesse caso aqui, ó, perceba que o joelho dela está mais para trás. Então ela vai precisar vir mais para frente. Indo mais para frente, o que é que vai acontecer? O joelho vai alinhar com o eixo da máquina e, além disso, também o apoio aqui não vai ficar em cima da patela. Então, quando ela estender o joelho, esse apoio aqui não vai forçar a patela contra o côndilo do fêmur. Pé em cima. Aqui é o mesmo detalhe, tá? Você não pode deixar que o quadril da sua aluna rode. E normalmente o que vai acontecer é que ela sente o quadril esteja rodado internamente e a ponta dos pés estejam para fora. O que é que você vai pedir para sua aluna? Para manter a ponta dos pés apontado para o teto e, ao mesmo tempo, rodar o joelho para fora para gerar essa torção aqui. A princípio, ela vai achar que é um movimento antinatural. E realmente é um movimento antinatural para ela, que já tem ali os sensores da articulação dos joelhos acostumados com aquela posição em torção, onde o quadril roda em uma rotação interna e a tíbia e a fíbula em uma rotação externa. Então você vai precisar acostumar os sensores da sua aluna, da articulação do joelho da sua aluna, para fazer o movimento contrário. Então, de início vai ser estranho para ela. Certo? Mais ou tá bom? Perceba que aqui o joelho dela não está hiperestendido. Por quê? Porque a gente está usando a teoria de Lapierre. A gente quer trabalhar mais a parte distal e encurtamento. Então a gente não deixa o joelho fazer a hiperextensão. Vai, Débora, taca ali pau. Perceba, filma, Sérgio, a ponta do pé dela. Perceba que ele tenta abrir. Então você deve pedir para sua aluna, toda vez que flexionar o joelho, rodar a ponta dos pés para dentro. É isso que vai garantir o alinhamento do eixo mecânico do membro inferior e um trabalho mais eficiente de todos os isquiosurais e não só do bíceps femoral com mais evidência. Além disso, toda vez que ela bota a ponta do pé para dentro, ela está estimulando o alongamento do fibular, o que vai ajudar para a gente tratar ainda mais rápido essa lesão da síndrome do túnel fibular. Quantas? Pode descansar. Qual que é o detalhe? Durante a execução, não deixa a tua aluna, durante a fase concêntrica, fazer uma hiperextensão da lombar e durante a fase excêntrica fazer uma inclinação posterior da pelve. Aumentou? Boa. Por quê? Porque isso vai compensar o movimento dos posteriores de coxa. Eu preciso que a pelve da minha aluna esteja extremamente estabilizada. Então, durante a fase excêntrica, que é quando ela estende o joelho, ela precisa forçar uma inclinação anterior para a gente ter um alongamento do isquiosurais. Esse alongamento dos isquiosurais vai aumentar a excursão muscular dos isquiosurais e, claro, a gente vai estar alongando lá a parte proximal dos isquiosurais, lá onde fica próximo da pelve. E quando ela faz isso, quando ela contrai
e mantém uma força no abdômen para não compensar fazendo uma hiperlordose lombar, o que é que acontece? Ela tem mais força no core, ela tem uma estabilidade na coluna, ela tem menos tensão nos paravertebrais e a gente sabe que a postura sway back tem muita tensão nos paravertebrais inferiores. Bora? Como a gente viu que acontece uma nutação sacral enquanto a pelve roda em uma inclinação posterior, então a gente evita isso e também faz com que a excursão muscular do isquiosurais seja maior, ou seja, a gente tem um maior estiramento e uma maior contração, estimulando mais a hipertrofia. Olha para frente. Vai, aumenta. Pode aumentar. Boa. Saca de pau, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Isso. Joelhos para fora, só joelhos. Isso. Perceba lá a estabilidade da pelve e da coluna, tá? Abdômen contraído. Quando ela fizer força, pede para sua aluna soprar o máximo do ar com a máxima força para fechar as costelas. É o fato de fechar as costelas que vai fazer com que a sua aluna contraia o transverso do abdômen, oblíquos internos e externos, intercostais e o transverso do externo, fazendo com que ela tenha toda essa estabilidade dessa região do core. E fazendo com que a pelve dela se mantenha estabilizada. Quanto mais força ela colocar para poder soprar o ar, mais estabilidade ela vai ter nessa região do core, mais estabilidade na região pélvica e mais execução muscular ela vai ter durante o exercício. Mais execução muscular, lembra, significa mais hipertrofia. Por quê? Porque a gente vai ter mais movimento, mais pontes cruzadas ligadas entre si durante a musculatura, durante a execução do movimento, e mais pontes cruzadas ligando-se entre si. O que é que acontece? Mais costâmeros puxa e mais mecanotransdução ela gera na face onde ficam os mecanos receptores. Isso faz com que uma sinalização para hipertrofia maior aconteça. Afinal de contas, eu tenho mais costâmeros sendo puxados e mais costâmeros sendo puxados, mais sinalização para hipertrofia. A gente vai fazer a última série aqui para finalizar com 6 séries. Claro, a gente está fazendo as 6 séries simplesmente porque, primeiro, Débora já treinou posterior de coxa essa semana com a quantidade de séries necessárias. A gente está fazendo um treino extra para trazer esse conteúdo exclusivo para você. Então, agradece a Débora por estar disponibilizando seu esforço aqui. Tá doido? Vai lá para a última série. E também porque ela não pode crescer muito posterior de coxa, a gente tem que controlar bem isso. A gente não perder a simetria, já que a gente tem um campeonato há poucos meses. Vamos? Isso, ponta dos pés para dentro. Aí. Ponta do pé esquerdo para dentro, Débora. Isso aí, e joelho para fora. Boa. Força o joelho para fora. Isso, e a ponta dos pés para dentro. Não, vai. Quando você precisar, eu ajudo. Vamos, quantas? Tá em quantas? Vai embora. 7. Começa a explodir a descida, segura a volta. 8, boa. Só mais 4. Explode, segura a volta. Explode no gás. 11, a melhor. Boa. Isso aí. Não sai não, tá? A gente vai fazer o modo errado pro pessoal ver. Perceba que a gente chegou no máximo, a gente foi até o limite dela. Claro, dava para ir mais umas 2 repetições parciais para ela chegar até a falha, mas não é esse o objetivo que a gente quer. Só que a tua aluna, se ela tiver uma boa percepção corporal, se ela conseguir chegar até esse nível de fadiga muscular, onde ela consiga ir até a falha momentânea, o ideal é que ela consiga. Por quê? Porque se ela foi até a falha, a gente garante que ela recrutou o máximo de unidades motoras possível. Se a gente recrutou o máximo de unidades motoras possível, de novo, a gente tem mais fibras trabalhando significa mais costâmeros sendo puxados e mais sinalização para poder ter hipertrofia. O que é que a gente vai fazer agora? Vou mostrar para você o mais comum de acontecer nas academias e que se você corrigir, você vai conseguir ter muito mais alunos, porque as pessoas que estão ao redor vendo você treinar a sua aluna vai ficar de olho em você. Você vai conseguir tratar as lesões das suas alunas e você vai conseguir aumentar o estímulo para a hipertrofia das suas alunas no posterior de coxa, que é o que dá o complemento para ela ter as pernas simétricas
e mais estéticas possível. Coloca lá, Débora. Você vai fazer o seguinte, Débora, junta os joelhos e separa os pés. Não, junta, sabe? Assim, roda pra dentro. Aí, deixa eu travar aqui. Sérgio, pega daqui de frente pra mim, por favor. Pode rodar a ponta dos pés pra fora. Pode fazer. O que mais acontece na academia é isso aqui, ó. Esse movimento aqui. E os treinadores personagens também que não têm esse conhecimento, eles acham isso aqui normal. Ela tá fazendo o movimento, tá fazendo o exercício, tá treinando o posterior de coxa. Só que aqui ela tá colocando tensão no fibular e mais tensão no bíceps femoral. E o que vai gerar no futuro, primeiro, condromalácia por causa do valgo aumentado. Segundo, lesão do síndrome do túnel fibular. Então, essa posição aqui é extremamente errônea e, digo mais, é extremamente lesiva para o seu aluno ou para a sua aluna. Ela pode não sentir a dor no joelho no mesmo momento que está fazendo, porém, a continuidade dessa execução vai levar à lesão. E é tudo que eu não quero que vocês façam com seus alunos, com as suas alunas. É por isso que eu me esforço para entregar o melhor conteúdo para você de forma gratuita, mas lembra que esses conteúdos de forma gratuita, apesar de ser um baita conteúdo que eu poderia cobrar facilmente por eles, eles ainda não são tão completos quanto os meus cursos. É por isso que eu me dedico ao máximo a estudar todos os dias, é por isso que eu ainda dou aulas para os meus alunos de personal trainer, é por isso que eu ainda faço consultoria online, para trazer o máximo possível de conhecimento, tanto teórico quanto prático, para você, para que você se torne, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador da sua região e quem sabe seria uma honra enorme para mim, uma felicidade grande do Brasil. Ter você comigo palestrando em alguma cidade, para a gente juntos melhorar a qualidade da educação física, elevar o patamar da nossa área dos personagens trainers. Então é por isso que eu me dedico tanto, que eu faço questão de estar nos domingos, nos sábados, nos feriados, gravando para vocês. A única coisa que eu peço para você é justamente para que você aplique nos seus alunos tudo isso que eu te ensino, não só aqui nos conteúdos grátis, mas também nos conteúdos pagos, que é geralmente aonde você vai ter o maior conhecimento possível e vai realmente ter o ouro nas mãos, para que você consiga entregar o máximo resultado possível para os seus alunos e se tornar a referência. Então, eu só peço para você, aplique, traga o feedback, traga o antes e depois, porque é isso que me alegra. É essa a moeda que você vai me trazer para eu continuar trazendo conteúdos para você grátis, nessa qualidade que nenhum outro treinador consegue trazer para você. Então, não esquece de clicar aqui, curtir, compartilhar, comenta e, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, porque para mim vai ser uma honra. E claro, compartilha com todos os seus amigos, afinal de contas, se a gente se unir, se a gente ter esses conhecimentos, nós vamos conseguir aumentar a nossa hora-aula sem dúvida nenhuma. Quanto mais professores tendo esse conhecimento, mais a gente cresce a educação física, mais a gente valoriza a educação física e fica muito mais fácil para a gente cobrar muito mais. Então, obrigado, Débora, obrigado, Sérgio, e a gente se vê no próximo vídeo.